Boa tarde, pessoal. Novamente eu estou aqui, para apresentar um pouquinho mais sobre estudos de escatologia. Meu nome é Gilberto e a gente está preparando cada um dos irmãos, cada um dos telespectadores, os meus ouvintes, para entender um pouquinho desse assunto, um assunto tão polêmico, um assunto tão também ao mesmo tempo tão empolgante, que é a escatologia. Conforme eu comentei no vídeo anterior, na primeira apresentação, hoje nós já estaremos passando realmente para o estudo propriamente dito, e hoje eu vou me deter exatamente sobre onde estão os mortos, e onde é o estado dos mortos, qual é o estado que eles estão nesse momento. E eu gostaria de começar comentando que é um assunto que preocupa todas as pessoas. Todo mundo, de alguma forma, quer saber para onde vão os mortos. É uma pergunta que anseia a alma do ser humano. Todo ser humano gostaria de saber para onde vai, o que tem. E os ensinos são diversos. Nós vemos que os gregos, eles acreditam nos campos elíseos. Já os romanos, eles dizem que a morte está realmente ligada ao espelho dessa vida. Nós vemos que os muçulmanos, eles identificam a morte com recompensa e punição. Budistas e hinduístas creem na reencarnação, onde a pessoa vai fazendo uma pluralidade de vidas até chegar num estado de plenitude, numa nirvana, alguma coisa dessa natureza. Só que nessa tarde eu quero falar onde está a verdade. A verdade é a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um fato, a realidade é um fato, a morte é um fato, a ressurreição é um fato, a vida eterna é um fato. E a Bíblia também diz, e ela nos clareia sobre a luz, a Bíblia não nos confunde e ela nem nos desencoraja, conforme está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, a Bíblia nos dá garantia a respeito de um céu permanente, de um céu de gozo. E eu gostaria então, nessa tarde, começar explicando para onde vão os mortos, onde estão os mortos. E os mortos a gente tem que identificar antes da ressurreição e após a ressurreição. Antes da ressurreição, existem palavras que identificam o inferno. E eu não vou falar exatamente inferno, apesar de em algum contexto da Bíblia dizer dessa maneira. Mas eu gostaria de transformar essa palavra para local dos mortos, ou aonde estão os mortos. Que as duas palavras são Seol, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo Testamento. Os irmãos conhecem bem, as línguas são hebraica e grega, Seol e Hades, tanto uma na outra. Essa condição, então, dos mortos antes da ressurreição mostra que eles estavam conscientes. Por quê? No local dos mortos, onde havia prazer, paraíso, a Bíblia diz que ali havia prazer, felicidade, gozo. E ela chama aquilo de seio de Abraão. Ao passo que no inferno havia dor, sofrimento, medo. Agora, deixando bem claro, isso é o inferno, deixando bem claro que isso havia consciência. Os irmãos muito bem lembram a respeito daquela passagem de Jesus e o rico e o Lázaro. Enquanto o rico estava lá no inferno agonizando, ele via a Lázaro no seio de Abraão. E era tão consciente que ele sentia dor, ele sentia sede, ele pedia para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos para refrescar a sua língua, e depois a palavra de Abraão dizendo que não havia como entrar, porque entre o Hades e o inferno, entre o local dos salvos e dos perdidos, havia um grande abismo, então ninguém podia passar de um lado para outro. E aquele homem, vendo que realmente não seria possível, ele pede para que Lázaro vá até a terra e avise os irmãos dele. Então, outra coisa que a gente consegue lembrar, a lembrança. Então, enquanto no inferno não só há sofrimento, mas também a lembrança daquilo que foi feito e não foi agradável aos olhos do Senhor. Portanto, o inferno é uma coisa que existe. Jesus pregou a respeito do inferno. Aquelas pessoas que dizem assim, o inferno não existe, o inferno é aqui. Então, automaticamente não estão crendo na palavra de Jesus, que disse claramente que o inferno existe muito mais vezes do que do céu. As pessoas podem até pensar assim, mas para que falar do inferno? O Evangelho de Jesus diz bastante a respeito do inferno. Ele é uma realidade e a gente não diz isso para propagandeá-lo, mas a gente diz isso para alertar a respeito. Além dessas duas palavras, Geena e Hades, a Bíblia também traduz outras duas palavras. A primeira está em Mateus capítulo 23, versículo 33, e a Bíblia chama de Geena, ou segunda morte.
Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, a Bíblia vai chamar de Tártaro. Essas duas outras localidades, elas têm o seu propósito bem definido, não estão encaixados nesse momento, eles têm o seu momento certo para atuarem na palavra de Deus, e há ocupantes de pessoas e de demônios de forma diferente, mas eles têm seu dia e o seu momento proposto para a realização de alguma obra concernente à escatologia. Isso nós veremos em outra ocasião, de uma maneira mais explanada. Nesse momento eu só estou passando para todos que tenham pleno conhecimento que além do Geena e além do Hades e do Seol, existe também o Geena e o Tártaro. Muito bem, agora o que acontece após a ressurreição? Isso tudo que eu falei é o que acontece antes da ressurreição. Mas agora, o que acontece após a ressurreição? Antes, Mateus capítulo 26, versículo 18, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, já de certo, eu vou dizer para cada um de vocês, não tenham medo de descer ao Hades, porque ninguém desce mais ao Hades, ninguém vai mais ao inferno, porque a palavra de Deus diz que em Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 9, que Jesus levou cativo o cativeiro. Então, onde estava realmente aquele local chamado paraíso, Jesus transportou para um lugar que não tem mais aquele acesso aonde Rico e Lázaro estavam. Então, verdadeiramente, aonde estavam os santos, aonde estava no seio de Abraão, mudou. A geografia do lugar mudou. Ele foi levado para o chamado terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo foi arrebatado. Desde então, você não ouve mais na Bíblia, você não está escrito mais na Bíblia, desde a ressurreição de Cristo, nenhuma vez se referindo ao céu embaixo ou em localidades profundezas, mas sim só acima e no céu, ou no alto. Portanto, a geografia mudou do céu, do paraíso, no seio de Abraão. Hoje foi levado cativo o cativeiro. Todos que estavam ali foram levados ao terceiro céu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4. Também nós vemos que Jesus, quando ressuscita, existe um acontecimento. Esse acontecimento mostra que em 1 Coríntios 15, 20 a 23, que era as primícias das colheitas. Existe uma colheita. Conforme Levítico diz, havia todo um ritual, um procedimento. Conforme a colheita havia primícias, que era o principal, o melhor. Depois vinha a grande colheita e os respigos. Essa primícia da grande colheita vai falar daqueles que ressuscitaram com Cristo e foram vistos entrando em Jerusalém, uma grande cidade, e a palavra de Deus diz que foram vistos por todos, entrando em Jerusalém, mortos que haviam ressuscitado, sepulcros foram abertos. Essas pessoas se referem às primícias, aqueles que ressuscitaram primeiro. A grande colheita, fala-se do arrebatamento, que será o nosso próximo assunto, e finalmente os respigos das colheitas. Isso é com Israel, e a gente vai falar isso lá na grande tribulação, quando a gente entrar nesse aspecto, nesse toque. E 1 Tessalonicenses 4 e 8, esse aqui chama bastante atenção, muita gente confunde. A Bíblia fala que aqueles que estão mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, ressuscitaremos juntamente com eles. Portanto, essas pessoas que morreram em Cristo estão no Hades, estão no paraíso, melhor dizendo, estão ali no seio de Abraão. Quando vier o arrebatamento da igreja, os seus corpos se unirão a eles e eles juntamente conosco ressuscitarão e nós encontraremos com ele nos ares. Esse é o grande anseio da igreja. Isso é o que eu e você estamos aguardando até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. E aqueles que morreram em Cristo e que ainda morrem hoje em Cristo estão nesse lugar chamado paraíso, também aguardando o mesmo evento, que é o arrebatamento da igreja. Isso nós estamos falando dos santos, dos salvos, daqueles que estão em Cristo. Mas e a condição dos ímpios? Onde estão os ímpios? Os ímpios não houve qualquer alteração, porque aonde eles estavam, onde estava aquele rico, e aonde estão, desde Caim, que foi o primeiro homicida na Bíblia, não houve nenhum tipo de alteração, conforme está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 13 a 15, a Bíblia diz que os mortos deram o inferno deu seus mortos, o mar deu seus mortos e tudo mais.
e eles foram julgados e lançados no Geena. Mas vão falar assim, nossa, mas sai do inferno, vai ser jogado no outro inferno. E a própria Bíblia depois diz que o inferno foi lançado no Geena. Isso nada mais é do que uma lógica. O nosso Deus é um Deus muito inteligente. Quando uma pessoa comete um crime, essa pessoa é levada para a cadeia. E depois que ela é levada para a cadeia, ela vai receber um julgamento. E ele vai ser condenado, porque afinal de contas ele cometeu um crime. E ele vai ser jogado na penitenciária. Portanto, a mesma coisa acontece nas coisas espirituais. Essas pessoas que estão no inferno, eles têm plena consciência porque estão no inferno. Porque eles cometeram coisas e atrocidades contra o nosso Deus. E eles estão aguardando o julgamento apenas para receberem a dura sentença que é o Geena. A Bíblia diz também que é chamado de segunda morte, aonde não tem como ninguém vir, aonde não tem como sair. E aproveitando então para tirar totalmente algumas questões a respeito de assuntos como alma penada. As pessoas às vezes têm medo, há um fantasma, há uma penada. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 deixa bem claro que Jesus tem a chave do inferno e a chave da morte. Portanto, aquele que Jesus tem guardado para condenação, ele não solta. Portanto, se acontecer alguma vez você perceber que uma pessoa está com medo, está com alguma terror a respeito desse assunto, saiba que é o diabo. O diabo ele é um enganador. E desde todo o tempo, ele sempre enganou, ele sempre procurou estragar a comunhão perfeita entre homem e Deus. Então, alma penada não existe, nem pode, porque aqueles que estão presos estão condenados e Jesus tem a chave do inferno e da morte. Agora, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20, a Bíblia fala a respeito que Jesus desceu e foi pregar aos mortos. Jesus não pregou evangelho, é óbvio que se Jesus chega lá no inferno e fala, quem quer me aceitar? Todos que estão lá em sofrimento gostariam de aceitar, né? Mas não foi isso. Jesus, na verdade, foi lá, se mostrou, ele revelou que ele era o Messias, o Salvador, e que aqueles que não aceitaram, quando Jó pregou, quando Noé pregou, quando os homens de Deus pregaram, os profetas, e eles não creram, agora, olha, vocês estão aqui porque vocês não creram no Messias, vocês não creram naqueles que é aquele que havia de vir. Os homens pregaram, os profetas pregaram, os homens de Deus pregaram, e vocês não acreditaram. Eu estou aqui. Todo aquele que morre hoje e vai para o inferno, ele já sabe quem é Jesus, ele já sabe por que ele está ali. Mas aquelas pessoas poderiam estar falando, mas por que eu estou aqui? Jesus vai lá, se mostra e hoje não tem ninguém no inferno que seja inocente e que esteja dizendo, eu não sei por que está aqui. Não, verdadeiramente todos que estão ali estão condenados e sabem muito bem por que estão. E aí, pessoal, para terminar então, gostaria de ir encerrando, explicando para cada um sobre os justos falecidos. Eles estão com Deus, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que a alma, o pó volte a Deus, e a alma volte a Deus e o pó volte à terra. E também como Filipenses capítulo 1, versículo 23, onde o apóstolo Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Portanto, os justos estão com Deus, os justos se morreram. E os justos estão no paraíso, conforme 2:7 de Apocalipse, 22:1 e 2 de Apocalipse. A ideia é a mesma a respeito da árvore da vida. E esse é um assunto interessante, porque o nosso Deus é um Deus tão sábio, é um Deus tão inteligente, que o homem, quando pecou, tocando na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi passivo da morte eterna, porque ele havia desobedecido a Deus. E ali no paraíso existia também a árvore da vida. E se o homem tocasse nessa árvore da vida a respeito do pecado, conforme ele já havia consumado, ele eternamente ia viver e não ia morrer. Ele ia sofrer a dor da morte, da velhice, das doenças e não ia conhecer a morte, literalmente falando. E aí o nosso Deus cria uma situação, ele coloca 2 querubins, 2 homens, 2 anjos colocados poderosos para que ninguém tocasse na árvore da vida e não viesse mais a morrer, não viesse a conhecer a morte e sofrer eternamente. E agora lá na árvore da vida que a gente vê lá no céu, agora sim, os justos vão viver de uma forma eterna no paraíso. Os justos estão vivos e conscientes, conforme a gente viu no seio de Abraão. Abraão conversava com o rico. E os justos também estão em descanso.
E essa palavra descanso de Apocalipse capítulo 14, versículo 13, fala de um descanso após o trabalho, após um labor, essa ideia. E a situação dos ímpios? Bom, os ímpios eles estão separados de Deus e num lugar fixo, conforme Lucas capítulo 16, versículo 23, não houve nenhuma mudança, conforme nós já falamos anteriormente, sobre o local onde estão os ímpios. Eles estão vivos e conscientes também, eu já toquei nesse assunto a respeito do rico ali no inferno, ele tem arrependimento pedindo para que Lázaro voltasse e contasse para os irmãos não irem para o mesmo lugar. Ele diz que está com sede, ele está em tormento, portanto, ele sente dor, ele sente sede. Isso tudo quer dizer consciência. E os ímpios estão reservados para um castigo eterno, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia deixa bem claro que o castigo eterno são para os ímpios. Pessoal, muito obrigado. A atenção de cada um. Lembrando, deixa o seu like, deixa o seu comentário, qualquer dúvida pode estar procurando, a gente vai procurar sanar todas as dúvidas. A próximo conteúdo a gente vai vir avisando para cada um e você vai acompanhar esse estudo escatológico. Lembrando, esse é um estudo para edificação da igreja, não é para confusão. Então tudo aquilo que você tiver dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. Obrigado, boa tarde, até a próxima.